Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje nós vamos ver máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, certo? Que é o MDC e MMC, certo? Então vamos lá para a aula. O MDC é o máximo divisor comum ou também maior divisor comum, né? A gente pode chamar dessa forma, tá certo? Então, ó, o máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais é o maior divisor comum entre eles, certo? Então, ó, qual o MDC dos números 30 e 48? Vamos ver esse exemplo. Vamos calcular primeiro os divisores de 30 e depois o de 48, certo? Bem separado. Os divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Agora a gente vai ver os divisores de 48. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48, certo? Agora vamos analisar a lista de divisores e encontrar os divisores que são comuns aos números 30 e 48. E entre eles escolher o maior divisor comum. Aqui a gente fez separado os divisores de 30 e de 48. Agora a gente vai analisar, tá certo, os divisores, tanto de 30 como 48, e pegar os que são comuns aos dois, certo? Então agora, divisores de 30 e 48 é quem que tem nos dois ao mesmo tempo? O número 1, 2, 3 e 6, certo? Então o MDC de 30 e 48 é 6, ok? Que tá em ele é tanto divisor de 30 como de 48 e ele tá os dois ao mesmo tempo, certo? Então ele é bem tranquilo assim, ok? Então, observação. Quando o MDC entre dois números é igual a 1, dizemos que eles são primos entre si. É o caso de dois números consecutivos. Existem outros métodos para determinarmos o MDC entre dois ou mais números. Um deles é a decomposição em fatores primos. Dizemos que dois ou mais números são primos entre si quando o máximo divisor comum, que é o MDC, né, entre eles é 1, certo? Deixa eu pegar aqui, desculpa. Passei a... No caso ali tá faltando 1 aqui, ó. É 1, tá certo? Então, para serem primos entre si, não tem entre si, né, não tem que necessariamente serem primos, certo? Dois números compostos, por exemplo, podem ser primos entre si. O exemplo 4, que é um número composto, né? Relembrando, o número composto é aquele que tem divisível por 3 números ou mais, né? Número 4, que são os divisores de 4, 1, 2 e 4, né? O de 15, o 1, o próprio 15, né? Mas ele também é divisível por 3, né? Por 5, tá certo? Então, ó, o exemplo, a gente pegou dois números compostos, ó, 4 e 15. São primos entre si porque o MDC entre eles é 1, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui a borrachinha. Então, esse aqui foi o MDC. Vamos ver aqui agora o MMC, ó, que é o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números naturais, é o menor múltiplo comum a eles, certo? Então, ó, vamos ver o exemplo. Qual é o MMC dos números 8 e 12? Vamos fazer separado, tá certo? Os múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e por aí vai, né? Que o múltiplo é infinito, tá certo? O múltiplo de 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, por aí vai. Então, ó, percebemos que o primeiro múltiplo que os dois números têm em comum, tá certo? Tirando aí no caso o zero, né? Tá certo? É quem? 24, certo? Se perceber ali, ó, os múltiplos de 8. Tirando o zero é 8, 16, 24. E os múltiplos de 12 ali, ó, tirando o zero, 12 e 24. Então o 24 é o primeiro número que aparece tanto como múltiplo de 8 e também como múltiplo de 12. E como a gente quer o mínimo, né, o menor, tá certo? Então acaba sendo o 24, né? Então, ó, existe uma maneira prática de resolvermos esse tipo de questão, através da decomposição simultânea. Nós encontramos o MMC de dois ou mais números rapidamente. No caso é dessa forma que está aqui embaixo, certo? Nessa formazinha aqui. A gente coloca os dois números que a gente quer, o 8 e 12, né? Como é par, pelo menos um deles tem que ser par, a gente começa por 2. Se não for par, aí a gente vê, se começa por 3, por 5, vai depender dos números, né?
Mas aí, ó, 8 e 12, os dois são par. Então a gente começa aqui, ó, por 2. 8 dividido para 2, 4, a gente coloca embaixo do 8. 12 dividido para 2, 6. A gente coloca o 6 embaixo do 12. Ainda tem número par, então a gente coloca por 2 de novo. 4 dividido para 2 dá 2, né? Então o resultado a gente coloca embaixo do 4. 6 dividido para 2, 3. O 3 a gente coloca embaixo do 6, tá certo? A gente agora tem os números 2 e 3. Aí 2 ainda é par, então a gente continua por par, tá certo? Então 2 dividido para 2, 1. Então a gente coloca 1 embaixo do 2. E o 3 a gente repete, tá certo? Se a gente dividir 3 para 2 vai dar 1,5, né? E a gente só trabalha aí com números naturais. Então agora a gente vai dividir por 3, certo? O 1 que já tinha aqui, ó, a gente repete embaixo dele o número 1. E agora 3 dividido para 3, 1. A gente coloca o 1 embaixo do 3, certo? Então aqui, ó, depois, ó, aqui a gente vai ver quais são os números que deu, ó, 2, 2, 2 e 3. E a gente vai fazer uma multiplicaçãozinha, tá? 2 vezes 2, ó, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, né? Que é o que está aqui embaixo. Ou a gente faz 2 vezes 2 vezes 2, ou a gente escreve de forma de potência. 2 elevado a terceira, tá? Ou ao cubo, ou elevado a 3, né? E isso vezes 3, né? Porque aqui eu tinha 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou a gente escreve 2 ao cubo vezes 3, que dá 24, tá certo? Então MMC é 24, né? Essa forma é mais rápida, né? Da gente fazer, para não precisar calcular todos os múltiplos de 8, múltiplos de 12. Imagine se for um MMC de 4 números, aí a gente vai fazer o múltiplos de 4 números separados, a gente pode fazer dessa forma, que é uma decomposição simultânea, né? Que é mais rápido, certo? Então, ó, vamos ver aqui um exercíciozinho. Exercício 1. Em uma linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina a cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia, certo? Então a solução, ó, temos que determinar o MMC entre os números 3, 4 e 6. Esses números aqui, ó, né? 3, 4 e 6 é os dias, né? Que a máquina E a cada 3 dias, a máquina B 4 dias, a máquina C a cada 6 dias que elas vão receber a manutenção, né? Então a gente vai fazer da forma mais prática aqui, certo? A gente tem o número 3, 4 e 6. Como a gente tem pelo menos um número par, a gente começa dividindo por 2. O 3 a gente repete, né? Porque não dá para dividir para 2, ó. Já o 4 dividido para 2, 2. A gente coloca embaixo do 4. 6 dividido para 2, 3. A gente coloca o resultado embaixo do 6, ok? Como a gente ainda tem o número 2, então a gente vai dividir por 2 de novo. O 3 a gente repete novamente, aqui, ó. 2 dividido para 2, 1. Coloca o resultado embaixo do 2. E o 3 não dá para dividir para 2, a gente repete o 3, certo? Sempre que não dá para repetir para dividir o número, a gente repete. Agora a gente vai dividir, tá certo? Por 3, porque a gente tem número 3, 1 e 3. Então 3 dividido para 3, 1. O 1 que a gente já tinha resolvido, coloca o 1 embaixo novamente. E o 3 dividido para 3 dá 1, ok? Então como a gente já acabou todo mundo com 1 aqui, ó, finaliza a nossa continha, tá certo? Eita, risquei o 12, perdão. A gente finaliza, tá certo? A continha. Ok. Bota o tracinho ali, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? Que é essa continha que tá aqui, ó. A gente sempre vai pegar esses números, esse resultado aqui do lado. Ok? Então, ó. Pega o que a gente foi fazendo as divisões, o resultadozinho 2, 2 e 3. A gente faz o quê? Faz uma multiplicação entre esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? Então, ó, concluímos que após 12 dias, a manutenção será feita nas 3 máquinas, certo? E essa manutenção foi feita no dia 2 de dezembro, não é isso? Então, ó, daqui a 12 dias vai ser feita a manutenção novamente nas 3 máquinas ao mesmo tempo, né? Então, ó, portanto, dia 14 de dezembro vai ser esse dia que vai ocorrer a manutenção das 3 máquinas ao mesmo tempo, novamente, certo?
pega aqui a borrachinha pra gente ir para o próximo exercíciozinho aqui do vídeo. Pronto, vamos lá. O exercício 2, ó. Calcule o MDC dos números 100 e 50, ok? Vou pegar aqui a canetinha novamente, ó. 100 e 150, ok? A gente tem pelo menos um número par, né? No caso aí são os dois, que é 150, então a gente começa dividindo por 2. 100 dividido para 2, 50, a gente coloca embaixo do 100, certo? 150 dividido para 2, 75, a gente coloca embaixo do 150, certo? Como a questão aqui está pedindo o MDC, certo? O MDC, a gente, mesmo tendo um número ali par, né? A gente não pode dividir só ele por 2. A gente tem que arrumar um divisor para todos os números, no caso aí são os dois, né, que a gente está trabalhando, os dois números ao mesmo tempo, certo? E, desculpa, né? Eu acho que no início aqui da questão eu disse que tinha que ter pelo menos um par para começar por 2. No caso, a gente tem que dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Que eu acabei de falar agora, né? Então a gente tem 50 e 75, né? Aí eu não posso mais dividir por 2, apesar de 50 ser divisível por 2, né, ali. Porque no MDC a gente tem que dividir os dois números, que no caso a gente tem 2, ao mesmo tempo, né? Se tivesse 3, teria que arrumar um divisor para os 3 ao mesmo tempo. Então, ó, 50 e 75 é os números que a gente tem, ó. Beleza? Aqui, ó. Então, qual é o número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo? O número 5 tá aqui, certo? Então, 50 dividido para 5, 10. 75 dividido para 5, 15. Então, ó, embaixo de 50 eu coloco 10, porque 50 dividido para 5, 10. E embaixo do 75 eu coloco 15, porque 75 dividido para 5 é 15, certo? Então, ó, tenho agora 10 e 15. Ainda dá para dividir? Tem sim, ó. Número 5 de novo. Porque 10 dividido para 5 dá 2. Então, embaixo do 10 eu coloco o número 2. E 15 dividido para 5 é 3. Então, embaixo do 15 eu coloco o número 3, certo? Então, observa aqui, ó. A gente acabou com 2 e 3. A gente não tem mais um número que divida 2 e 3 ao mesmo tempo, certo? Então, a gente coloca o tracinho que está aqui, ó. Finaliza a conta e a gente faz a multiplicaçãozinha aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5 é 50, certo? Que é o resultado dessa nossa questãozinha, número 2. Vamos agora aqui para o exercício 3, certo? Deixa eu apagar aqui esse risco que eu fiz na segunda questão. Exercício 3. Ó. Verifique se os números 14, 15 e 17 são primos entre si. Explique. Pega aqui a canetinha. Ó. Solução. 14, dá para a gente dividir para 2. 14 dividido para 2 é 7. A gente coloca o 7 embaixo do 14, tá certo? E para dividir 7, só o próprio 7 mesmo. Então, 7 dividido para 7, 1. O 15, ó. 15, a gente começa dividindo por 3, que é 15 dividido para 3, 5. E o 5 só dá para ser dividido para 5, que dá 1, certo? E o 17 só dá para ser dividido pelo próprio 17, né? Que dá 1, né? Certo? E aqui fica o próprio 17. Então, ó, como os três números não têm divisores em comum, diferente de 1, são primos entre si, tá certo? Porque no 14 a gente dividiu aí, ó, por 2 e por 7, 15 por 3 e por 5, e o 17 só é divisível, perdão, por 17 mesmo, tá certo? Então, como eles não têm divisores em comum, tá certo? Diferentes de 1, né? São primos entre si, certo? Então, aí a gente fez, ó, um exercíciozinho de MMC, um de MDC e um quando pergunta se os números eles são primos entre si, né? Ok? Então tá aí a explicação do nosso assunto e um exercíciozinho de cada assunto para ajudar na fixação, ok? Então ó, agradeço, um obrigado aí e um ótimo estudo para você que está assistindo a aula, ok? Vou finalizar aqui com uma frase de Henry Ford, né? Onde ele fala assim: nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos do que os êxitos, certo? Por mais aí que, vamos pegar aqui na aula mesmo, vai fazer um exercício de matemática, às vezes a gente errou, tá certo? A gente fracassou ali,
na resolução daquele exercício, mas às vezes aquilo ali é mais válido do que até um próprio acerto, né? Do que o êxito. Porque a gente errando ali, a gente vai já aprender o que a gente fez de errado, para que nas próximas aí, ó, questões que a gente vai fazer nas próximas 2, 3, 10 questões do mesmo assunto, a gente já sabe onde a gente estava errando anteriormente, né? E agora a gente já não erra mais dessa forma, a gente já aprendeu com o nosso erro, né? Por isso que ele fala que os nossos fracassos às vezes são mais frutíferos do que os êxitos, tá certo? A gente pode tirar ali, ó, aprendizados, tá certo? Das nossas falhas. Então agradeço mais uma vez a presença de vocês, um ótimo estudo, tá ok? E até o próximo vídeo que vai ser a resolução das questões que eu vou deixar para vocês. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.